Rick and Morty é uma das séries mais criativas de todos os tempos. A série trabalha o conceito de multiverso, mas faz isso de uma maneira completamente diferente do que já vimos antes na ficção. Bom, pelo menos pra mim foi inédito. Tal conceito é explorado ao máximo em cada uma das temporadas, enquanto acompanhamos Rick e seu neto Morty ao longo de diversas aventuras. A narrativa, volta e meia, visa brincar com o grande absurdo que é passível de advir de tal conceito. Nos deparamos com leis bizarras, acontecimentos inusitados, surpresas inacreditáveis e etc. Além, é claro, de uma pitada de crítica social, que volta e meia aparece, mas sempre trabalhada de um jeito peculiar. Ela raramente é o foco das aventuras em si, mas acaba aparecendo de maneira bastante natural e espontânea. Você começa a ver o episódio e de repente vem aquele momento: caramba, velho! O segundo episódio da segunda temporada, chamado Morty Night Run, ilustra bem o que eu tô querendo dizer. Tema do nosso vídeo de hoje. O episódio começa bem suave na nave, com Rick ensinando Morty a pilotar o veículo espacial. Tudo numa nice até que o velho percebe que o Jerry tá a bordo. E aqui percebemos o quão insignificante ele parece ser para o Rick, que nem se deu conta de que ele tava ali até ele abrir a boca. Como já estão bem longe da Terra, Rick decide deixar o Jerry em uma espécie de creche para Jerrys, onde eles ficam interagindo um com o outro o tempo todo fazendo Jerryces. Rick entrega um ticket para o Morty com um número, que será necessário para quando ele for buscar o Jerry, para não sair com o pai errado. Logo depois, a dupla para numa espécie de estacionamento para veículos espaciais, onde o Rick vai fazer um negócio meio que legal, vender armas para um simpático ser chamado Crumbopoulos Michael, meio que um assassino de aluguel sem ética alguma, tanto que até entrega para o Morty seu cartão de visitas, caso o guri pretenda eliminar alguém algum dia. Morty logo julga como problemático esse tipo de coisa que seu avô faz, e o critica por ser tão mercenário a esse ponto. E assim como as várias coisas que o Rick faz, para alguma finalidade bem fútil no final, aqui não é diferente, pois o dinheiro ele só queria para passar uma tarde num tal de Blips and Cheats, um baita salãozão de jogos, e outras atrações e formas de entretenimento. Basicamente, o cara só vendeu armas para um assassino de aluguel apenas para jogar videogame. E um jogo bem bizarro, por sinal, o qual o Morty joga primeiro, onde o player basicamente vive uma vida inteirinha na pele de um indivíduo chamado Roy, passando por todas as fases da vida de um ser humano, e em tempo real, desde a infância até o falecimento, onde é o game over do jogo e o ponto onde o player volta para sua realidade, completamente perdido e confuso, duvidando da própria identidade. Morty tenta convencer Rick a repensar suas atitudes, ir atrás do assassino e impedir que ele faça uma nova vítima. Mas Rick obviamente se recusa e vai para sua vez no jogo. Morty, indignado com a situação, decide resolver a questão por ele mesmo. De posse do cartão que o assassino deu para ele, que também é meio que um rastreador que mostra a posição do assassino em tempo real, sabe-se lá o porquê, ele pega a nave enquanto Rick está distraído com o jogo e parte para resolver o problema na sua visão. E a nave chega ao seu destino, parando bem em cima dele, bem em cima do Crumbopoulos Michael, esmagando ele. Na tentativa desesperada de salvar uma vida, Morty acaba acidentalmente acabando com uma. Indiretamente duas, na verdade. Uma vez que onde estava era uma prisão, vigiada 24 horas por guardas, e um dos guardas aparece, rendendo Morty. Mas é dividido ao meio por um portal, quando Rick chega no local para salvar o neto. Rick chama a atenção do neto pela confusão, em especial pelo local fazer parte do domínio da Federação Galáctica. E mexer com o governo você já sabe, né? Mas são interrompidos pela fala de um prisioneiro, uma forma de vida gasosa, dizendo que Morty acabou de salvar a vida dele. Descobrimos que aquele ser faz parte de uma espécie que não usa nomes e se comunica por telepatia. Indignado por seu neto ter matado seu melhor cliente para salvar um peido telepata, Rick acaba involuntariamente batizando o ser desse modo, que acaba curtindo o nome de peido. O peido pede para que Morty o liberte. Rick o aconselha a não fazê-lo, mas Morty o ignora e liberta o peido. Por se tratar de uma forma de vida gasosa, o peido não consegue passar pelo portal, sendo a nave o único meio de fuga possível para tirar ele dali. Rick ameaça deixar Morty na mão, acaba vazando num portal, mas no fim retorna para salvar o neto,
quando são cercados pelos guardas. Eles conseguem fugir, mas diversos guardas acabam sendo eliminados no processo. Enquanto eles têm a nave reparada pelo Senhor Cabeça de Engrenagem no mundo das engrenagens, Rick e Morty têm uma pequena discussão. Rick quer se livrar do problema do peido de qualquer maneira. Afinal, ele não encara aquilo ali como sua responsabilidade, mas Morty quer ajudá-lo a voltar para casa. E nesse momento, o peido se aproxima de Morty e solta uma frase, cujo significado pode meio que passar despercebido quando se escuta ela pela primeira vez. Ele diz para Morty que ele não é como as outras formas de vida baseada em carbono, pois ele põe o valor da vida acima da dele. Em outras palavras, meio que indiretamente ele está dizendo que formas de vida baseadas em carbono são egoístas no geral. Não se importam com a vida alheia para além dos próprios interesses, diferentemente do povo da sua espécie, os peidos telepatas. Deixando vazar meio que indiretamente uma certa noção aristocrática da parte dele, colocando os da sua espécie como seres de certo modo mais nobres e portanto superiores. Uma generalização infundada e perigosa da parte dele, uma vez que ele está inferindo comportamento a partir da estrutura dos seres. Podemos até puxar uma analogia para com a frenologia, hoje considerada uma pseudociência graças ao bom senso, mas que no passado teve muita relevância, sendo muito usada para justificar o racismo forte que existia na época e práticas abomináveis, como a escravidão das pessoas negras pelas pessoas brancas, dizendo que os brancos eram naturalmente superiores aos negros. Mas hoje, mesmo sendo minoria, ainda é de se espantar que existam pessoas que levam isso a sério, defendendo tais absurdos com teorias tiradas da bunda. E de volta ao peido, tu nem percebe esse subtexto no começo, até porque ele soa ser muito gente boa e muito talentoso na visão de qualquer um que curta David Bowie, pois Goodbye Moon Man, a canção que ele performa bem no meio do episódio, com um clipe psicodélico, é muito a vibe do Bowie. Tanto a performance, o arranjo, a letra dessa música, tudo isso é fantástico. A lírica em especial carrega uma ambiguidade. Ela passa uma vibe de paz e positividade na primeira vez que tu escuta ela. Mas se tu escuta ela pensando nas ideias defendidas por esse peido, a coisa fica um pouco mais dark. Rick, Morty e o peido logo são cercados pela polícia da cidade das engrenagens. Eles foram entregues pelo Cabeça de Engrenagem, que traiu Rick pela grana e também por estar farto de ser chamado de Cabeça de Engrenagem. Afinal, o nome dele é Revolio Clockberg Jr., sendo Cabeça de Engrenagem um termo um tanto quanto que xenofóbico. Rick dá um jeito de fugir, dando um chute no saco de engrenagens do Rivólio e trocando as engrenagens dali pelas engrenagens da boca dele. Eles voam em disparado com a nave enquanto são perseguidos pelos policiais. Como efeito colateral da fuga, várias pessoas de engrenagens acabam perdendo a vida no processo. Então Rick pergunta a Morty se ele está satisfeito com o tanto de gente que perdeu a vida pela ideia dele de salvar um peido. Mas Morty se mantém firme, dizendo que fez a escolha certa, uma vez que ele não segue a lógica utilitarista da coisa. Sacrificar uma vida inocente para ele em prol de outras não é algo aceitável. Mas logo ele começa a se ligar que talvez aquele peido não seja tão inocente assim, começando pelo tanto de gente que ele mata numa boa, forçando uma intriga na mente de um policial, o fazendo se voltar contra os seus colegas, instaurando um verdadeiro caos entre eles, causando uma destruição tremenda, levando várias pessoas de engrenagem a óbito, enquanto canta Goodbye Moon Man como se aquilo não fosse nada. Nesse momento, aquela possível interpretação dark da lírica que mencionei se torna mais clara. Bem longe da cidade das engrenagens, eles chegam no portal que dá acesso à casa do peido, para o mundo dele, onde os demais seres de sua espécie vivem. Morty se despede dele e diz que sentirá sua falta, e nesse momento, Peido diz que voltará em breve. Agora que ele possui a localização daquele lugar onde existe vida baseada em carbono em abundância, ele precisa passar essa informação aos de sua espécie, que retornarão junto dele para realizar a chamada limpeza, um eufemismo para genocídio, onde eles planejam eliminar toda e qualquer vida baseada em carbono, pois segundo a visão dele, tais seres são uma ameaça a formas de vidas superiores. São como se fossem doença na existência, a qual será sanada pela aniquilação total de todos eles. E nesse momento, Morty se dá conta de que tá diante de um peido nazi, completamente abalado, completamente arrasado pela constatação desse fato. Morty pede para que o peido cante Moon Man mais uma vez para ele, antes de partir. O peido concorda e começa a cantar, mas no meio da canção, é atingido por um tiro disparado pelo Morty, e aos poucos vai se esvaindo da vida para sempre. Abismado com tudo que aconteceu, e abalado por ter sido forçado a dar cabo de seu amigo peido para salvar todos que conhecia, Morty retorna para a nave sem dizer uma palavra, enquanto Rick não
não para de falar, nem se ligando no fato de que o neto tá jururu. No final, eles vão buscar o Jerry na creche, mas o ticket com o número já foi pra Beleléu, deixando um pouquinho aberto se eles realmente saíram com o Jerry deles. O que no final das contas é meio que whatever, dado tudo que já aconteceu em Rick e Morty até esse ponto. E assim acaba mais uma das aventuras da dupla. E só esperamos que a sociedade de peidos nazis fique bem lá onde Judas perdeu as botas, para sempre. É isso aí, pessoal. Caso tenha gostado do vídeo, por favor, dá like e se inscreve. E deixa aí nos comentários o que tu acha desse episódio. O que tu acha desse peido nazi, o que tu acha do Rick, o que tu acha do Morty. E mais importante, o que tu acha do Jerry. Muito obrigado por assistir. Ficamos por aqui. Até a próxima. Goodbye, Moonlight. We say goodbye.